Vamos testar o som aqui. Pastor Odir, tá me ouvindo? Olá, boa noite a todos. Um grande prazer e satisfação estarmos reunidos com os irmãos esta noite. Graças a Deus por cada um dos irmãos que, em qualquer lugar do Brasil que estão, nos prestigiam com a sua audiência. Como os irmãos estão vendo, Pastor Odir comigo ao meu lado, grande amigo, mas antes de apresentá-lo, gostaria de poder falar para os irmãos que, assim como toda transmissão pela internet, é possível que tenhamos algum problema, seja se porventura ficar sem som, ou até mesmo se ficar, como posso dizer, aí na sua tela carregando. Às vezes acontece isso. O que eu sempre peço para os irmãos da nossa igreja é que tenham paciência, porque às vezes demora um pouco, mas sempre volta. Então, mais uma vez, dou as boas-vindas para todos vocês que estão conosco. Ok? Então, passo a palavra aí para o meu amigo Pastor Odir. Antes de passar a palavra, na verdade, eu quero apresentá-lo. Pastor Odir é um dos grandes amigos que Deus me deu aqui no Rio Grande do Sul. Ele é pastor da Tabernáculo Batista, né, Pastor Odir? Isso, Tabernáculo Batista Fundamental. Isso, eu sempre confundo o nome, se é tabernáculo, se é templo, mas da Igreja Tabernáculo Batista, lá em Caxias do Sul.
amigo muito querido, uma família maravilhosa e temos o privilégio, então, de ouvi-lo essa noite. Meus irmãos, como é que nós faremos? Pastor Odir, então, ele vai expor o assunto para nós e depois que ele expor o assunto para nós, então nós vamos abrir para perguntas e respostas, ok? Então, se caso você já quiser mandar suas perguntas ali pelos comentários, você fique à vontade que depois que o pastor Odir terminar, nós iniciaremos então esse tempo. Então, pastor Odir, antes de mais nada, apresente-se, por favor, meu amigo. Boa noite, então, a todos. É uma satisfação enorme participar dessa iniciativa do pastor Wesley. Como ele disse, nós somos bons amigos, grandes amigos, literalmente e espiritualmente falando. Estamos querendo diminuir, não é? Não a amizade em si, mas o tamanho do abraço que nós nos damos quando nos encontramos. Talvez por causa dessa amizade é que ele tenha me convidado, visto que há tantas pessoas muito capazes que podem desenvolver esse assunto tão precioso para a vida da igreja, mas eu fico muito grato pela confiança do meu amigo Wesley, pelo carinho que ele tem por nós, pela deferência, como diria um amigo pastor nosso em comum. E então, como ele já disse, meu nome é Odir, eu sou pastor aqui em Caxias do Sul, antes de pastorear a igreja aqui de Caxias, que foi fundada pelo pastor John Yell e dona Neila, são missionários americanos que fundaram a igreja aqui em Caxias há 20 anos, mais ou menos. E há 10 anos eu vim participar deste ministério e há 5 sou o pastor titular da igreja. Antes disso, o irmão Joel me arrastou pelas galerias do Presídio Central em Porto Alegre, onde nós desenvolvíamos o trabalho de pregação do evangelho para os detentos que estavam por ocasião ou de passagem ou cumprindo a pena no Presídio Central em Porto Alegre. A minha vida espiritual ela começou em Canoas. Pastor Cirineu é o meu pai na fé. Já mando um abraço para ele, se ele está vendo, se vai ver. Mas é alguém muito amado por mim. Amanhã é Dia dos Pais, então já deixo um abraço para esse pai na fé que eu tenho. E fiz o instituto em Canoas, onde me formei. E então, desde então, tenho continuado a estudar as Escrituras aqui em Caxias. Deus dá muitas ferramentas para nós poder aprimorar ou crescer na graça e na fé. Sou casado, minha esposa, Dona Carla, e tenho 3 filhos. Júlia, de 22 anos, e o Davi Mateus, de 13. E somos muito felizes aqui em Caxias por poder servir a Deus junto com a igreja local. Bom, o fórum eu não sei se é fórum que fala, mas o que nós trataremos hoje é sobre o cristão e a idolatria. Pode parecer estranho falar sobre idolatria dentro do cristianismo ou na vida do cristão, pois nós temos uma ideia de que ídolos são coisas palpáveis, algo que é possível carregar, abraçar ou ir visitar. Essa é uma ideia muito comum no Antigo Testamento, em que as comparações que Deus faz entre ele, o Deus vivo e verdadeiro, com os deuses falsos que eram adorados e idolatrados pelos israelitas, Deus diz que ele tem olhos, os ídolos tinham olhos, mas não viam, tinham mãos, mas não apalpavam, tinham pés, mas não caminhavam, em comparação com um Deus que se relacionava com o seu povo, mesmo não sendo físico, ele tinha todas essa forma de se relacionar, né? Deus via o seu povo, Deus andava com o seu povo, Deus estava ao lado de seu povo e abraçava seu povo nos momentos de maior luta ou de maior necessidade. Então, a idolatria, ela tem essa imagem de um ídolo, mas não é só um ídolo. Hoje, a fonte da idolatria é o nosso próprio coração. Você pode perceber que várias coisas brotam no seu coração e vão sucessivamente tomando lugar da antiga, e ali a tua atenção, o teu amor e a tua devoção acaba abraçando ídolos novos diariamente. Ídolos do passado, do futebol, da música, meios sociais. Eu sou do tempo do Orkut, eu não queria entregar a minha idade, mas o Orkut as comunidades do Orkut era a coisa mais maravilhosa do mundo. E hoje as redes sociais não têm comunidades. Por quê? Porque as coisas foram avançando e novos ídolos foram sendo acrescentados. Meu amigo, Mas, oi. desculpe te interromper, mas por falha minha, eu esqueci de orar. Ok.
Podemos orar então, meu amigo? Podemos, E podemos, depois eu podemos. vou lhe dar a maior parte da tela para você expor o Sem assunto problema. então, tá bom? Eu ia ler, depois eu ia orar, mas não tem problema. Pode orar agora, então. Por favor, meu amigo. Oração nunca é demais, né, meu amigo? Amém, amém. Então vamos orar. Nosso querido Deus, nós rendemos graças por sua bondade sobre nossas vidas, agradecido por cada um dos irmãos que nos assistem. Oramos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que através do seu servo, pastor Odir, possamos aprender mais sobre esse assunto que eu creio que é tão negligenciado pelas nossas igrejas, pelos nossos irmãos e também por nós pastores, ó Deus, muitas vezes por não entendermos como a idolatria afeta as nossas vidas. Dá-nos, Senhor Deus, realmente um coração disposto a poder efetuar mudanças nas nossas vidas. Nossa oração e desejo em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meu amigo, Amém. até Obrigado. onde Deus lhe guiar, a palavra é sua. Até onde ou até que horas? Bom, meus amados, então a ideia de hoje não é esgotar o assunto. Nós temos grandes homens de Deus que falaram e já trataram desse assunto, então não é nenhuma pretensão nossa tentar esgotar ou chegar a uma conclusão final sobre o assunto. Mas dentro daquilo que Deus tem nos dado, a gente quer, se possível for, resolver ou esclarecer as questões que forem levantadas. E, se possível, alguma delas, se porventura alguma delas não puderem ser respondidas, nós posteriormente entraremos em contato, pesquisaremos, ligaremos para os universitários e então traremos a resposta para os amados. Bom, idolatrar, o verbo idolatrar, ele é um verbo do transitivo direto. O que é isso? Ele precisa de um objeto direto para fazer sentido. Isso dentro da língua portuguesa. Então, se nós imaginarmos que para idolatrar algo é preciso idolatrar a alguém ou o quê, você entenderá que a idolatria parte ou necessita de algo para ter sentido. O que é um idólatra? É alguém que ama excessivamente alguma coisa. É alguém que se dedica a algo. Então, se nós juntarmos essas duas definições, o idólatra é alguém que ama excessivamente alguma coisa ou algo para fazer sentido para a sua vida. Aí é a chave do pecado. Por quê? Porque nós somos criados, ou nós fomos criados, para a glória de Deus. O Catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, ele tenta descobrir qual é a finalidade, qual é o propósito do homem. Deus cria o homem não por uma necessidade pessoal de Deus. O ser de Deus, a triunidade do ser de Deus, eles estavam plenamente satisfeitos naquela união dentro do ser de Deus. Então, ele não cria o mundo, ele não cria o homem como algo para que fizesse sentido para a sua vida. Longe disso. A criação reflete a glória de Deus. A criação reflete a santidade de Deus. O Salmo 19, de maneira muito poética, diz que é possível ver as digitais de Deus em tudo que ele foi criado. Mesmo a revelação geral já aponta para a grandeza de Deus, mas a especial, a palavra e a pessoa de Jesus nos revelam muito mais dessa santidade, dessa grandeza e da imensidão de Deus. Salomão, quando ora consagrando o templo, ele diz que a casa que ele estava criando ali não era para a morada de Deus, porque nem os céus dos céus podiam conter ao Senhor, tamanha é a imensidão do nosso Deus. Então, ele não cria o homem para que ele se sentisse bem, mas ele cria o homem para que o homem goze da companhia de Deus, para que o homem tenha prazer no Senhor nosso Deus. Então, o catecismo responde à pergunta qual é o fim supremo do homem de uma forma muito simples. É glorificar a Deus e, notem, e alegrar-se nele. Esse é um grande desafio dos nossos dias, especialmente numa época de pandemia. Alegrar-se em Deus, mesmo nos momentos de maiores provações, maiores dificuldades. Então, visto que você foi criado para essa relação tão íntima, o que aconteceu que essa relação não é vista nos dias de hoje? Se nós olharmos para o Éden e ver que o guardião, né, que Deus colocou no Éden, o guardião que Deus, o jardineiro e guardião que Deus
colocou como nosso representante, ele sucumbiu à tentação. E ao sucumbir à tentação, irmãos, ele mete os pés pelas mãos, ele inverte a ação. Ou seja, ao invés dele glorificar a Deus, ele tentar satisfazer os seus desejos. E daquele dia em diante, então, o homem passa a ser, não ter mais a condição de ter essa experiência de unidade com Deus. Se você conhece um pouco o livro de Gênesis, saberá que Adão, ao ouvir a voz de Deus, depois de pecar, ele se esconde. Aquela relação de intimidade fora quebrada. Então, para que esta finalidade ocorra, o Senhor nosso Deus precisa agir. Ele vem ao encontro do homem. O grande ato de amor de Deus é a redenção, aonde ele restaura essa comunhão, e nós sabemos disso por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Eu quero olhar primeiro para o Antigo Testamento, num texto muito conhecido dos irmãos, está em Êxodo 19, já convido os irmãos para irem para lá, e vocês verão como Deus fala para Moisés o motivo pelo qual ele redimiu o seu povo, o motivo pelo qual ele estendeu o seu braço forte, colocou de joelho aquela nação tão poderosa e arrogante como eram os egípcios e conduziu Israel como uma águia conduz seus filhotes longe do perigo. Qual era o objetivo de Deus ao agir desta forma, ao trazer a redenção para o povo? Nós vamos fazer a leitura do texto de Êxodo, capítulo 19, versículo de número 3 a 6, e depois nós veremos a redenção como é apresentada também no Novo Testamento, e você verá que a ideia é a mesma. A ideia é de um compromisso, acima de tudo, fiel, amoroso e de todo o coração. Acompanhe comigo. Verso 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares os meus mandamentos, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ó Deus bendito, novamente, Pai, buscamos a tua face. Buscamos o teu trono de glória e de graça para que possamos compreender, Senhor, o porquê o Senhor nos salvou, para quem o Senhor nos conduziu e de que forma preciosa o Senhor nos arrancou de nossos próprios pecados e nos deu uma nova vida, uma nova disposição, trazendo, ó Deus, ao nosso coração o fervor e o amor por teu Filho Jesus, que por nós na cruz entregou-se voluntariamente. Pai, eu não tenho capacidade alguma se a tua mão não me guiar, se teu Santo Espírito não me ajudar a lembrar aquilo que ao teu lado eu estudei, Pai, para que junto de meus amados irmãos nós possamos ser fortalecidos em nossa fé, encorajados em nossa caminhada e radicais, ó Deus, no nosso desejo de te amar de todo o nosso coração. Ó Pai, se preciso for, quebra os ídolos que ainda estão em nossos corações. Glorifica teu nome, santifica-nos, ó Deus, para que sejamos uma propriedade especial tua, manifestando ao mundo a graça e o poder de nosso Salvador Jesus Cristo. É por ele, bendito Deus, que nós oramos agradecidos. Amém. Bom, irmão, se você é familiarizado com o texto bíblico, sabe que esse momento que Deus está trazendo Israel para o Monte Sinai é uma resposta à promessa que Deus havia feito naquele mesmo lugar para seu servo Moisés. Quando Deus chama Moisés e diz a Moisés que ele precisava descalçar seus sapatos, porque o local onde ele estava era um local santo, e o que faz algo ser santo é a presença do Senhor nosso Deus, ali Deus faz promessas. Ali Deus há de capacitar Israel para cumprir os seus propósitos. Então, o que acontece? Wesley, eu estou ouvindo um retorno. Não sei se eu estou ouvindo a minha voz de novo. Ok, obrigado. Então, agora eu pareci um cantor, né? Mais retorno, mais retorno. Não, Desculpa, confunda meu com o amigo. Tim Maia, por favor. Hein? Desculpa, me perdoe, eu Sem te problema. atrapalhei. Se eu me ouvindo uma vez já me atrapalha, imagina me ouvindo duas. Né? Ok. Obrigado. Então, amados, Deus está ali a cumprir uma promessa que ele havia feito a Israel.
a Moisés, melhor dizendo, de resgatar Israel das garras do Egito, e quando eles voltassem ou saíssem do Egito, eles iriam até o Monte da Aliança. Quando nós chegamos no capítulo 20, nós vemos a definição da aliança, o que Israel deveria fazer em resposta ao amor de Deus. Mas eu quero que os irmãos percebam o amor e o carinho que Deus tem para com o seu povo. Olha o verso 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios. Nós temos pregado às quartas-feiras no livro do profeta Abacuque. E o profeta Abacuque tinha muitos questionamentos, primeiro por toda a violência, por toda a maldade, ele não entendia como Deus podia tolerar aquela maldade no povo santo, no povo que deveria ser a beleza e cor do Deus de Israel. A resposta de Deus a Abacuque é que ele via aquela situação e traria juízo, mas pelas mãos de um povo muito mais ímpio que o povo judeu, que era os babilônios. Algo que gera em Abacuque consternação. Como pode um Deus santo usar tal nação para disciplinar seu povo? A resposta de Deus a Abacuque é: vede os orgulhosos, eu os destruirei. Deus haveria de destruir Israel, os babilônicos, por causa da sua arrogância, por causa da sua violência e por causa da sua idolatria. Um dos motivos que levou Israel a ser protegido foi a bondade e a fidelidade de Deus. Em contrapartida, o motivo que levou os egípcios e os babilônicos à destruição foi a sua idolatria, ou seja, não reconhecer no Deus de toda a terra. Nós devemos lembrar que as nações da antiguidade, eles criam muito em deuses territoriais. Os deuses só tinham poder ou ação em determinadas localidades. Hoje em dia tem santo para tudo que é problema, né? Tem mais santo do que dia no calendário. É que cada santo tem uma determinada área. Então você precisa conhecer todos eles para ser abençoado. Isso é uma bobagem, é uma forma de escravizar o ser humano. Nosso Deus é o Deus de toda a terra. E aí fica isso evidente quando ele usa Israel para pôr de joelhos as nações que se levantavam contra o domínio de Deus. Então, irmãos, a idolatria gera castigo, gera disciplina. E o que é interessante é que Israel, quando foi salvo, ele não foi salvo baseado numa bondade intrínseca de Israel. Israel não era uma nação forte, Israel não era uma nação bela, Israel não tinha valor em si mesmo, mas foi salvo pela bondade. E quando Israel se afastava da fidelidade a Deus, Deus tratava Israel como tratava as outras nações ímpias. Traria o juízo, traria a disciplina, porque Deus não pode tolerar a idolatria ou uma traição dentro da aliança. Por isso que nós encontramos todos os alertas dos profetas que o juízo viria se não houvesse arrependimento. Então, quando Deus fala para Israel, percebam o que eu fiz aos egípcios, já fica ali uma base, já deveria ficar na mente dos israelitas como Deus age com quem se rebela diante de Deus. Mas olha que carinho. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, vírgula, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe o quê? E vos trouxe a mim. Lembra como Moisés fala da salvação? Olha, Deus vai nos levar para uma terra que emana leite e mel. Deus nos livrará da garra dos egípcios. Era uma parte da verdade? Sim, é verdade. Mas veja, irmãos, salvação não é nós sermos salvos para nós mesmos. Nós somos salvos para o Senhor. Deus tirou Israel do Egito, e de acordo com o versículo 5, para que os israelitas fossem uma propriedade especial, um tesouro especial, uma propriedade peculiar. Deus entra em uma aliança com o seu povo, e essa aliança, irmãos, não pode ser quebrada. Da parte de Deus, graças a ele, nós sabemos que ele nunca quebra a sua aliança. Por mais infiéis que nós sejamos, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Infelizmente, nós podemos nos esquecer do amor da nossa vida. O profeta Jeremias afirma que Israel
no capítulo 2 de Jeremias, que Israel fez duas grandes maldades. Dentre elas são, primeiro, afastar-se, abandonar o Senhor nosso Deus. E a segunda maldade, cavar cisternas rotas. O profeta Jeremias chega a chamar os céus para testemunho. Então veja como essa aliança, como essa relação é baseada na reciprocidade. Deus salva Israel, Deus liberta Israel, Deus traz Israel para perto dele. Mas a contrapartida era Israel também amar ao Senhor, também devotar sua atenção ao Senhor. Note como Deus diz. Versículo de número 5. Agora, pois, note esse se, essa condição, se diligentemente ouvirdes a minha voz, ou seja, sem embaraço, sem concorrentes, o coração inteiro para dedicar a Deus. Se isso ocorresse, Israel, de fato, seria um povo que amava o Senhor. Não à toa, o último livro do Antigo Testamento termina, o profeta Malaquias, dizendo que nós veríamos, de fato, a diferença de quem teme e de quem não teme a Deus, de quem é fiel e de quem não é fiel a Deus, ou de quem é infiel. Então, veja, nós somos chamados para essa relação. Ele usa o casamento no Novo Testamento aplicado à relação de união entre Cristo e a sua igreja. E o nosso Deus, ele também tem ciúmes de seu povo. É isso que provoca a sua ira, é isso que provoca o castigo em nós quando nós quebramos esse relacionamento de amor com o nosso Deus. Olha comigo em Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34, versículo de número 14. Pode ler para mim, meu amigo, por favor? Repete a referência, por favor. Êxodo 34, versículo 14. Pode começar no 13. No 13, por favor. Êxodo 34, versículo 13 e 14. Chegando aqui. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Então, aqui, Moisés já está falando com a segunda geração, aquela que tinha 20 anos para baixo quando saiu do Egito. Toda aquela geração que não confiou em Deus morreu no deserto. Então, quando Moisés está relembrando ou discursando sobre a aliança, Moisés diz que ao entrarem na Terra Prometida, eles não poderiam fazer aliança com os povos com as 7 nações daquela região de Canaã. E por quê? Porque eles adoravam outros deuses e eles tiveram a oportunidade de arrependimento durante 400 anos e não se arrependeram. Então, Israel era instrumento do juízo para toda aquela idolatria. Então, veja como Deus diz. Ao invés de vocês fazerem amizade ou união com aqueles povos, vocês derribarão, destruirão os seus altares idólatras, destruirão os seus locais de cultos. E por quê? Porque, de acordo com o verso 14, o povo só poderia se inclinar a Deus e a nenhum outro Deus. E qual é a razão que Moisés dá para isso? Eu sou um Deus, o Senhor é um Deus, o quê? Zeloso. Algumas traduções trazem ciumento. E é exatamente essa força dessa palavra. Deus tem ciúmes do seu povo. Não confundamos com esses ciúmes ardentes que nós temos de egoísmo, com essas paixões. As pessoas têm ciúmes de amizade, têm ciúmes de coisas, têm ciúmes do marido, da esposa. Imagine você falar assim, o nome daquela pessoa é ciúmes. Então você vai pensar que aquela pessoa é totalmente desequilibrada. Não é isso. Nosso Deus é plenamente equilibrado. Pensou em alguém aí, né, Wesley? O nosso Deus é plenamente centrado, ele não é movido por paixões. É interessante que os deuses da antiguidade, os deuses falsos, eles não queriam dividir os seus atributos, o seu conhecimento com as criaturas, com os homens. O Titã Prometeu, por exemplo, precisou roubar de Zeus o fogo para dar ao homem, porque Zeus não queria.
Então, os deuses falsos são cheios de caprichos, são cheios de imoralidades no seu próprio desejo. Não é isso que acontece com o nosso Deus. O seu ciúmes, o seu zelo é porque ele salvou e ele quer exclusividade em nossos corações. Eu pergunto, é pedir demais? É pedir demais Deus dizer, eu sou a única fonte de alegria, eu sou a única fonte de esperança, porque de fato é, irmãos. A idolatria nada mais é do que vender prazer, vender esperança, vender proteção e pagar com mentira, pagar com dor e pagar com tristeza. O pecado faz isso. Então, o Antigo Testamento já nos ensina essa ideia de um Deus zeloso com o seu relacionamento. A questão é, será que nós, povo de Deus, zelamos a ponto de dizer não para toda e qualquer rivalidade que possa subir ao nosso coração? Vejamos como o Novo Testamento, então, trata essa radicalidade. É radical mesmo. Eu sei que a palavra radical hoje em dia pegou uma conotação ruim, mas o crente tem que ser radical em relação ao pecado. O pecado não deve ser fonte de prazer, jamais. O pecado deve ser combatido. Paulo chama o pecado de algo excessivamente maligno. Então, nós somos radicais em relação ao pecado. O pecado não pode nem ser contemplado, porque ele ofende a santidade do Senhor nosso Deus. Mas vem comigo para Marcos, capítulo 8, e ali eu começarei a tentar decifrar quais são as idolatrias que devem ser combatidas nos dias atuais. Veja como Moisés tratou aqui. Deve aniquilar, acabar com todas as estátuas, todos os locais de culto, para que Israel não se prostrasse a nenhum outro Deus. Veja como Jesus trata esse assunto. Marcos, capítulo 8. Veja como Jesus é radical. É por isso que muitos cristãos progressistas tendem a desacreditar da Bíblia. A Bíblia para essas pessoas não é a verdade. A Bíblia para muitos cristãos hoje contém a verdade. E qual é a diferença, pastor, de ser e conter? Se ela contém, eu posso manipular de tal forma e dizer, não, isso aqui não é bem assim, isso aqui foi para um tempo específico, Deus é amor, não é? Deus te ama, você é o centro do coração de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Deus quer o melhor para ti. Infelizmente, irmãos, as pessoas que ouvem o falso evangelho estão a caminho do inferno. Aqui, Jesus está chamando a igreja, chamando o seu povo a um compromisso com ele. E notem, ele não faz promessa alguma. Ele não fala de benefício algum. Ele fala do custo deste relacionamento. Quando Deus arrancou Israel do Egito e levou Israel até o Sinai e lá revelou toda a sua glória, toda a sua santidade, o Monte Sinai fumegava, irmãos. O povo ficou apavorado. O povo gostava tanto de Moisés que disse, Moisés, fala tu com Deus porque a gente pode morrer. Morre tu, mas não morreu. Isso ficou claro depois quando eles murmuravam contra Moisés. Eles ficaram apavorados, porque a grandeza de Deus exige uma dedicação total da nossa parte. E aqui, irmãos, Jesus irá mostrar para você e para mim que se você for zeloso do seu relacionamento com o Senhor, não haverá lugar para a idolatria dentro do seu coração. Porque a idolatria nada mais é que uma vida centrada no eu, nos meus desejos. É olhar com satisfação para algo que Deus diz que é pecado, ofensa e quebra a nossa aliança. Vejamos como nosso Salvador fala no capítulo 8 de Marcos, versículo 34. Pode ler para mim, Wesley, por favor? Marcos 8, 34. Ok, às vezes eu demoro um pouco, porque eu estou no tablet aqui, estou anotando algumas perguntas, e por isso que às vezes demora. Marcos 8... Eu prego e tu responde as perguntas, não foi isso combinado? Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Viu o se de novo aqui? A conjunção. Nós vimos lá, se Israel quisesse ser uma propriedade especial, um tesouro peculiar, eles havia uma condição. Se, de fato,
É muito interessante quando Jesus, no Sermão do Monte, diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que, de fato, não há o verbo, a expressão de fato em Mateus, mas a ideia é essa. Falar que você ama a Deus, isso é muito simples. O reino de Deus, todavia, não é constituído por palavras, mas por poder. Você realmente demonstra pelas suas atitudes a fé que você professa. Paulo escreve aos Coríntios, no último capítulo de 2 Coríntios, dizendo àqueles irmãos, a uma igreja inteira, que eles deveriam avaliar se a fé que eles professavam era condizente com a atitude. Então, Jesus está dizendo aos seus discípulos: se vocês quiserem vir após mim, olha a condição, olha como essa aliança é baseada num sacrifício radical. Você não se sacrifica para alcançar a sua salvação. Isso deve ser muito claro em nossa mente. Nós somos salvos pela graça. Israel, se você viu, eu levei um dos meus pecados como pastor foi levar os casais da nossa igreja para assistir Noé. Né? O filme Noé bíblico, é horrível o filme, né? Não, Noé não, foi Êxodo. Noé, não, a gente viu Noé também. Nossa, eu tenho muitos pecados. Achei que eu tinha pouco. Mas o Êxodo, o filme é espetacular como filme. É espetacular como entretenimento. Né? Ridley Scott, que se eu não me engano, né? O cara é o diretor de Alien, por exemplo. Não sei se vocês gostam de Alien, mas eu sou do tempo do Alien. Filme de terror mesmo, dá medo, ficar 2 dias sem dormir. Mas ele mostra lá, irmãos, Moisés fazendo uma milícia, as pessoas atirando flecha, brigando com Israel. Venceu sem lançar uma única pedra e saiu como vencedores, recebendo os despojos de guerra. Veja a graça de Deus na libertação de seu povo. Então, a salvação jamais é baseada no mérito ou na capacidade do homem. É obra do Senhor nosso Deus. Então, aqui há um chamado ao compromisso, há um chamado ao discipulado, e que nós devemos avaliar o custo. Você é salvo para Cristo, você é salvo para ir na direção dele. O seu interesse agora não é mais outro, o seu interesse é em Deus, através de Cristo Jesus. É essa a ideia. Quando Deus traz Eva para Adão, logo no livro de Gênesis, antes da queda, a Bíblia é tão linda aquela figura de Deus trazendo Eva, né? E Adão vai na direção de Eva. E Adão diz: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Aquela mulher era o alvo da atenção de Adão. E você vai dizer: pá, pastor, mas só tinha ela, né? Não tinha como concorrer. Não, olha, irmãos, mas a ideia ali que ele viveria para ela, a atenção dele é para ela, ele ia suprir todas as necessidades físicas, emocionais e espirituais. O erro de Adão foi idolatrar a esposa, né? De acabar dando mais valor a ela do que a Deus. Esse foi o único erro, ou o trágico erro de Adão, mas culpa de seu próprio coração. Então, meus irmãos, eu não quero me estender muito, o Wesley disse que era até às 9, já são 8h40. O texto diz assim: se alguém quiser vir após mim, a primeira atitude é negue-se. Veja bem, nós vivemos uma geração em que ordens, ou receber ordens, já é uma agressão. Não é assim? Crianças estão sendo criadas, inclusive em lares cristãos, sem disciplina alguma, dando ordens e olhando nos olhos de seus pais. São crianças que não aprenderão a temer a maior das autoridades, que é o Senhor, nosso Deus. O temor começa dentro do lar. Então, se nós temos uma geração de pessoas que não consegue conviver com o contraditório, que não conseguem receber ordens, imagine negar a si mesmo. Você deve lembrar que Pedro negou a Jesus. O que ele fez quando ele negou a Jesus? Eu não tenho parte nenhum com este homem. Foi isso que, de maneira dura, foi exatamente isso que Pedro fez. Eu não tenho parte alguma. Ele não tem relação comigo. Eu estou cortado dele. Quando você é chamado a negar-se a si mesmo, você não tem mais um compromisso com a sua satisfação pessoal. Não são mais as suas ideias que valem. Não são mais as suas prioridades que governam a sua vida.
Você corta a relação do seu próprio coração. Então, negue-se a si mesmo é uma atitude radical. É você renunciar ao poder. É você abandonar o trono de seu coração e outro sentar nesse trono. O falso cristianismo de hoje, meus irmãos, o pecado no seu coração, as tentações de Satanás dirão que para você ser feliz, você tem que satisfazer o eu. Você já deve ter ouvido palavras como faz o que o teu coração mandar, se te faz bem, não deve ser mal. São todas ideias de que o homem é o centro da sua própria vontade, de que o homem precisa satisfazer os seus desejos. Mas veja o que o verdadeiro evangelho diz, que o homem aniquila. Lembra da imagem de Moisés falando para a segunda geração? Destruam completamente os ídolos. Meu amado, se você não quiser ser um idólatra, você tem que aniquilar completamente o eu. Pastor, como é que farei isso? Com muita devoção, com muita oração, com um compromisso inabalável de agradar aquele que na cruz morreu por você. Você não pode perder de vista o crucificado. Você não pode perder de vista a dádiva do perdão. Você foi salvo de seus pecados. Você não teria condições alguma de pagar a dívida que você tinha com Deus. Era algo inatingível para a sua própria capacidade. E Deus em Cristo lhe perdoou pelo sacrifício que ele na cruz cometeu, ou que ele na cruz fez, e que ao terceiro dia, ressuscitando com poder e glória, nos dá a certeza da vitória sobre o nosso pecado. Então, se você não negar a si mesmo, você tornar-se-á um idólatra. Então, qual é o oposto de negar a si mesmo? É viver para satisfazer a sua própria vontade. Como tem crente que se diz fiel a Deus, mas é a sua vontade acima de tudo. É a sua vontade na hora de dizimar, é a sua vontade na hora de frequentar culto, é a sua vontade na hora de escolher as amizades, é a sua vontade quando escolhe a cidade que vai morar. Ou seja, falam que servem a Deus, mas servem a sua própria vontade. O apóstolo Paulo, quando ele fazia a sua própria vontade, ele era um homem vil, um homem perverso, um homem que respirava iras e ameaças. Mas depois da conversão, você deve conhecer Gálatas 2:20. A frase de Paulo é maravilhosa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou. Olha o horizonte de Paulo. O horizonte é o tamanho do amor, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se a prova do amor de Deus foi entregar seu filho, se a prova do filho foi entregar-se a si mesmo, deveria ser diferente a nossa prova de amor? A não ser negar a nós mesmos, ou seja, nos entregar inteiramente a Deus? A segunda condição, irmãos, para que você não seja um idólatra, mesmo se tentando seguir a Cristo ou dentro do cristianismo, a primeira é dizer não a você mesmo, que muitos vão dizer, mas violência maior aconteceu com o nosso Salvador, que foi arrastado pelas ruas de Jerusalém e foi pendurado nu em uma cruz onde as pessoas passavam e meneavam a cabeça, desprezando o seu sacrifício, humilhando ele de forma mais vil. Ele chegou a dizer que ele seria entregue, e essa expressão, para quem a primeira audiência entendia claramente, que era ser dado ao mais duro juízo. Você prefere ser julgado pelos homens ou por Deus? Aonde encontra a misericórdia? Na mão dos homens ou na mão de Deus? Então Jesus foi entregue nas mãos dos homens ímpios e pecadores, cheio de raiva ou de indiferença, e por isso foi entregue ao mais duro castigo. Então, primeiro você deve negar a si mesmo. E o segundo, irmãos, tome a sua cruz. O que seria isso? O que é cruz na Bíblia? Para muitos, cruz é um emblema no porta-malas do carro. Cruz é uma estampa na camisa. Cruz é uma pintura na parede. A cruz, irmãos, para os romanos só tinha uma função: fazer morrer. A única função da cruz era matar. Se você não estiver disposto a fazer morrer, e Paulo diz isso aos Colossenses no capítulo 3, mortificai, fazei morrer as suas paixões. É com a cruz de Cristo que nós vamos fazer morrer as nossas paixões. Então veja
o caminho para evitar a idolatria? A humilhação de negar a si mesmo, de dizer não. Se você tem algum pecado que te escravize, seja na área sexual, seja na área da mentira, seja de finanças, alguma coisa que venha, você tem que dizer não para essas coisas. Você tem que colocar um freio nisso. Há de ter uma decisão firme de não pecar. É uma condição nossa hoje, dada por Deus, que nós podemos resistir às tentações se andarmos em espírito. Não é isso que Paulo diz? Andar em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então, nós não vamos satisfazer os desejos da carne se vivemos na obediência e na dependência de Deus. Então, negue-se. Segundo, faça morrer. Só que o processo de fazer morrer leva ao quê? Sofrimento. E não é o que a maioria dos crentes querem. Os ídolos do seu coração, eles não sairão com um convite. Por favor, se retire. Não. O apóstolo Paulo chega a dizer, irmãos, que ele lutava não lutando contra o vento. Ele esmurrava o seu eu. Ele esmurrava os seus desejos para que Deus pudesse ser glorificado. Então, se você não sofrer, se você não chorar, e não à toa, uma das bem-aventuranças é aqueles que choram porque serão consolados, não é os que choram por coisas que não possuem, mas por atitudes que não têm. Deus me chamou para a santidade, Deus me chamou para a comunhão, Deus me chamou para ser livre para adorá-lo, não para a libertinagem. E quando eu percebo que eu estou longe desse padrão de Deus, eu choro, eu lamento, eu sofro, porque o meu desejo é ser igual ao meu Salvador. Só que se nós não estivermos dispostos a sofrer e a fazer morrer os ídolos que existem em nossos corações, que só irão embora quando for a glorificação, quando Jesus voltar e nós tivermos os corpos transformados, ou pela morte for chamados e estivermos na presença dele, lá você não terá mais o desejo, a necessidade de sofrimento, porque diz a Escritura que nós não teremos mais lágrimas, nem dor, nem pranto. Mas até esse dia, meu irmão, para que a idolatria não governe o seu coração, você precisa fazer morrer. E esse processo tem sofrimento. E por fim, siga-me. É interessante que quando Josué vai guiar Israel para entrar de fato na Terra Prometida, e o símbolo da autoridade que era de Moisés está sobre Josué, é quando o Jordão é aberto. Né? Os israelitas deviam vincular claramente com Moisés abrindo o Mar Vermelho, e agora Josué e os sacerdotes iam na frente com a arca para que o rio se afastasse, né, se abrisse, e Israel passasse em seco. Mas Josué diz uma coisa muito interessante para Israel: não tirem de vista a arca. Irmão, seguir é ter Jesus na frente, não é ter Jesus atrás. É ter sua palavra como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. É realmente um desejo de ouvir de sua palavra, de ser moldado por ela. Jesus chegou a dizer para os fariseus, se eu não me engano, foi João 5, vós examinais as Escrituras. Ele disse que aqueles homens, foi João 5, que aqueles homens de fato liam as Escrituras. E, de fato, eles tinham um bom objetivo ao ler as Escrituras, porque eles buscavam ter nas Escrituras a vida eterna. Mas o que não acontecia é que eles não chegavam à conclusão de que aquele que estava caminhando com eles era o Messias, era o Salvador, era o libertador de Israel, aquele que eles tanto esperavam. Então, veja, para que a idolatria não tome conta do nosso coração, você precisa seguir. Seguir quem? Não é o pastor Wesley, por mais bacana que ele seja. Não é o pastor Odir, não é o pastor A, o pastor B. Você não segue a congregação, você segue a Jesus, o Senhor. Aquilo que os anjos disseram aos pastores em Belém, que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele te salva e te governa. Ele te salva e te traz para bem perto de ti, para dele. Você que estava longe, agora está perto e agora pode seguir com os teus olhos, os olhos da fé, logicamente, o Senhor e Salvador de sua alma. E é interessante, irmãos, é que siga-me é um verbo que está no presente do imperativo, o que significa uma ação contínua.
para que a idolatria, e o que é então o centro da idolatria? É qualquer coisa que entre nesta relação. Eu sou casado com a Carla já há quantos anos? Ela é o HD externo, ela guarda as informações ali com ela. 24 anos, é isso? 25? 20, ela errou. Já tô concluindo. Agora eu falei de mulher, né? Tu achou que eu ia embora agora, né? Agora a família vai contar as coisas. Mas nada, irmãos, pode estar entre eu e ela. A aliança que nós temos é que os meus olhos são para ela e os olhos dela são para mim. Ela é a pessoa mais importante debaixo do sol para a minha vida. E eu tenho que lutar, ser zeloso por esse casamento, para que nada interfira. Nem o Flamengo, por mais que ele tente, né? Nem meu trabalho secular, nem as minhas finanças, nem as minhas preocupações. Nada pode ser mais importante do que ela. Essa relação representa uma relação maior que eu tenho. Se eu não sou fiel a essa relação, dificilmente serei a maior, que é a relação com o Senhor nosso Deus. Então a ideia é muito simples, irmãos. Nada pode estar entre você e o seu Deus. Para que isso seja realidade, faça morrer os ídolos que há em seu coração. Israel era fácil, ele via lá o poste ídolo, via lá as idolatrias, os altares, e ia destruir. Mas não era só isso que ele tinha que fazer. O coração precisava voltar para Deus. No grande desafio do Carmelo, Elias ora, mostrando para Israel qual era o desejo de Deus. Que Israel, que havia se afastado, voltasse para Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que permitiu que alguma coisa entrasse nesta relação. Que você perdeu de vista o chamado de teu Salvador. Mas se você continuar desejando satisfazer a sua vida baseado no eu, a advertência é séria demais. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Último versículo, sem explicação alguma. Salmo 16, versículo 11. O irmão quer que eu leia? Não, pode deixar que eu leio, meu irmão. Salmo 16, versículo 11. Esse é um salmo do rei Davi. Talvez você saiba que Davi tinha riquezas, Davi tinha mulheres, era um grande músico. Mas olha aonde está o prazer e a alegria do rei Davi. Versículo de número 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há o quê? Abundância de alegria. Olha que maravilha é esse aproximar-se de Deus. Olha que maravilha é a salvação. Deus mostra o caminho para a vida e neste caminho há uma abundância de alegrias. E ele diz: a tua mão direita há delícias perpetuamente. Meus irmãos, viva na presença de Deus. Viva na comunhão com o Senhor. A idolatria é você trocar essa dádiva que começa na terra e há de se completar no céu. A idolatria é você trocar essa fonte de alegria por algo vazio, por algo roto, por algo que vai trazer a tua dor e vai trazer dor e sofrimento para a sua vida. Adão descobriu da pior forma que trocar Deus por um ídolo é um negócio terrível. Ele trouxe tristeza e dor para uma raça inteira, mas também trouxe tristeza e dor para dentro da sua casa. E nós, irmãos, lutemos ferozmente contra os ídolos que sobem no nosso coração. Sejam eles de que natureza for, porque todos eles têm um alvo: tirar os seus olhos de Jesus, o Senhor. Amém? Amém. Pai, obrigado por tua palavra, que é fonte de direção para nós. Obrigado por teu amor, que é fonte de encorajamento. E obrigado, Pai, por tua graça, que nos sustenta, que nos perdoa através de tua misericórdia e que nos faz, ó Deus, ter um coração inteiro para ti. Ó Deus bendito, dá-nos um coração que te ouve, dá-nos um coração piedoso. Une, Pai, o nosso coração ao temor do teu nome, e que não haja de hipótese alguma um coração mau e infiel que venha se apartar de ti. Assim eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito bem, então, agora estou aqui dividindo a tela com meu amigo Pastor Odir. E antes de nós começarmos a ler as perguntas, então, graças a Deus aqui temos um bom grupo nos acompanhando, graças a Deus, e agradeço a todos vocês que estão conosco essa noite. Gostaria de dizer para vocês que, novamente, todos podem colocar as suas perguntas aí nos comentários, ou até mesmo, se caso você tenha o meu número WhatsApp, pode mandar para mim. Meus irmãos, a pretensão nossa não é responder todas as perguntas no sentido que nós vamos saber, ou na verdade o pastor Odir vai saber todas as coisas. Ele se resguarda de realmente, se porventura tiver alguma pergunta, como ele mesmo disse, que ele não tem segurança em lhe responder, posteriormente ele lhe responde, pode ser até mesmo entrando em contato via mensagem no Facebook, WhatsApp. Mas fiquem à vontade para colocar as suas perguntas, ok? Também faço um agradecimento especial aos pastores que nos assistem. Eu vi ali pastor Jomar mandou uma pergunta, pastor Daniel também, e temos outros pastores que estão nos assistindo. Então, pastor Odir, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o irmão, porque eu creio que esta é uma questão que precisa ser bem entendida, por mais que o irmão falou muito corretamente na sua exposição sobre o assunto. Muitas pessoas creem que idolatria só é cometida por aquelas pessoas que frequentam determinada igreja e acendem velas para santos, né, para, entre aspas, deuses com D minúsculo, feitos de madeira, gesso. Então, para muitos crentes, idolatria é você adorar alguma coisa, né? Alguma coisa, vamos dizer assim, como essas pessoas que frequentam determinada igreja. Por mais que o irmão já falou, eu gostaria que o irmão respondesse acerca disso daí. Idolatria é somente adorar uma imagem? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Coríntios, eu gostaria de abrir lá com os irmãos em 1 Coríntios 5, ele fala para que nós não tenhamos companhia com os idólatras, né? E aí pode ficar na mente de nós apenas essa ideia de que os idólatras são pessoas que têm uma atitude de veneração a alguma imagem ou alguma atitude. Mas nós vamos descobrir, irmãos, que a idolatria ela não precisa necessariamente ter um objeto de culto. Eu posso querer idolatrar um objeto, mas a idolatria ela nasce no coração do homem. A idolatria ela tem raiz numa vida de independência de Deus. Veja bem, a humildade, para que alguém seja servo do Altíssimo, ou seja, um cidadão dos céus, ele precisa ser pobre de espírito. O que é isso? Alguém que entendeu que a salvação é totalmente um mérito de Jesus Cristo, entendeu que ele estava condenado e que ele acredita a Deus e investe em Deus toda a sua confiança e esperança de salvação. Então, o idólatra é alguém que parte do princípio que ele pode ter a atenção de um ídolo para a sua salvação. Mas nós podemos ter pessoas que acreditam em suas boas obras, que acreditam na sua virtude, que não é algo palpável, mas mesmo assim é um sintoma de idolatria, porque ela está independente de Deus. Então, idolatria simplesmente é algo para onde eu me direciono, algo que dá sentido à minha vida, algo que se torna a fonte da minha alegria. E não necessariamente é uma estátua, um local religioso. A vida cristã ela não é baseada em relíquias sagradas, ela é baseada, sim, em vidas santificadas. Então, vidas que não são santificadas são vidas que são idólatras, né? E a idolatria ela se manifesta nisso. Amor ao dinheiro, amor ao sexo, amor à mentira, não são coisas palpáveis, mas que podem governar. Pense assim, o que é que governa a tua mente? O que é que domina os teus pensamentos? Esse é o teu Deus. Esse é o teu ídolo. Seja ele, não à toa Paulo diz, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Então, não é literalmente um objeto, mas um desejo. Eu ia ler 1 Coríntios 5:10, mas para avançar a gente continua com as perguntas, por favor. Ainda dentro desse tema, uh,
o irmão também deixou isso claro na sua pregação, mas fazendo a pergunta de maneira clara para aqueles que estão nos assistindo possam também ter a clareza nesse assunto. Todo pecado é idolatria? Qualquer Sim, tipo de pecado é idolatria? porque pecado, o que é pecado? Pecado, de uma maneira muito simples, é errar o alvo. Você foi feito para uma direção e você vai em outra direção. Então, o pecado é você errar o alvo. Que alvo? A glória de Deus. Então, qualquer coisa que se coloque entre você e esse alvo e essa direção faz com que isso se torne o seu Deus, se torne a sua atenção. Então, o pecado, seja ele da ansiedade, do medo, da angústia ou da depravação, seja em que área for, ele é uma satisfação do eu. Lembre, negar-se a si mesmo é dizer não para mim. Então, o pecado quer que eu faça a minha própria vontade. Pecado não, né? O diabo. Eu ouvi um pregador, eu não vou lembrar o nome dele. É interessante que o diabo nunca diz assim, faça a minha vontade. Imagina se o diabo aparece para mim e diz, Odir, faça a minha vontade. Eu ia sair correndo dele. Mas ele vai dizer para mim, Odir, faz a sua vontade, cara. Oh, esse negócio. Eu lembro que quando eu me converti, eu pensava assim, que ir para a escola dominical, eu vou domingo sim, domingo não. É assim que eu quero viver a vida cristã, fazendo a minha vontade, indo para o céu, mas fazendo a minha vontade. Então, essa é a essência do pecado. Por isso que todo pecado é uma forma de idolatria. Mais grave ou menos grave, né? Você pode pensar em graus de pecado, mas pecado é abandonar a Deus ou ter a sua atenção voltada para algo que não é Deus. Todas as coisas são lícitas, Paulo fala sobre isso, mas elas não devem me dominar. O pecado, então, é ser dominado por algo que não é Deus. E uma coisa interessante, meu amigo, só para complementar, eu até comentei com o irmão recentemente, e creio que seria bom até mesmo esse comentário em cima do que o irmão falou. Ah, realmente todo pecado é idolatria, então todo homem é um idólatra em potencial, porque o nosso padrão, o padrão de vida cristã é fazer a vontade de Deus. E realmente, quando nós pecamos, nós estamos deixando Deus de lado e estamos fazendo a nossa vontade. E Uhum. idolatria é nada mais nada menos, como o irmão falou, é tirarmos, né, realmente Deus de ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Então, isso é algo muito importante para aqueles que nos assistem. Entendam que idolatria não é somente adorar certas coisas, mas qualquer tipo de pecado. Então, nós somos seres idólatras em potencial cada vez que nós abandonamos o nosso Deus para dar, então, voz aos nossos pecados. Então, vamos às perguntas, pastor Odir, aqui agora que nos fizeram. Vou começar, então, com a pergunta do irmão Natan, lá da Igreja Batista Nova Vida, em Barueri. Estou abrindo aqui. Ele perguntou o seguinte: primeiramente, como saber se estou começando a formar um ídolo? Aí ele colocou entre parênteses: em geral, a idolatria nos torna insensíveis espiritualmente e por vezes só percebemos depois os grandes estragos. Ele usa Isaías 6, de 9 a 13. Então, como saber, meu amigo, se eu estou começando a formar um ídolo? Obrigado, Natan. Deus abençoe a sua vida, abençoe sua vida espiritual, família. Não é fácil notar uma idolatria. Não é fácil notar quando nós estamos perdendo o prazer de Deus. Mas você começará a ver que as coisas de Deus já não têm mais o mesmo sabor. Esse ídolo passa a dominar a sua atenção, passa a dominar o seu tempo. Quando você não está fazendo, quando você não está praticando, quando você não está agindo em prol desse ídolo, você se sente vazio, você corre. A primeira coisa que quer fazer quando chega em casa é consumir esse ídolo. Vamos imaginar uma série de TV. Então você está no trabalho, você está pensando na série. Quando acaba a série, você fica frustrado porque parece que o seu mundo acabou, porque aquilo ali fazia algum tipo de sentido. Então, para tentar perceber que algo está roubando o lugar de Deus, é começar a ver quais são as nossas afeições, para onde o nosso coração está nos guiando. Porque aonde está o tesouro, também ali estará o nosso coração. Então, o que tem nos atraído, o que está brilhando para nós?
Não à toa, nas parábolas do reino de nosso Salvador, ele diz que o reino de Deus é comparado a um tesouro escondido no campo, que pelo prazer, pelo privilégio daquele tesouro, aquele homem vende tudo que tem e compra o campo, para que o tesouro fosse dele. Então, no momento em que Deus não é mais esse tesouro, ou a outra parábola é a da pérola, né? Que ele vende todos procurando a pérola maior. Então, comece a perceber quando Deus não é a pérola de grande valor. Quando você consegue passar um dia sem orar, um dia sem ler. A gente conhece muita gente na fé cristã que tinha uma devoção extraordinária. Pessoas que eram inteiros para Deus. Mas daqui a pouco começou a se afastar e se afastar e se afastar. Por quê? Porque o norte da sua vida inverteu. Ao invés de ir em direção a Deus, foi em direção a alguma coisa. Né? Pode ser o quê ou pode ser quem. Eu quero fazer um alerta aos casais das igrejas, os que querem se casar. Julgo desigual. Eu aprendi isso, ouvi isso essa semana e eu concordei. Julgo desigual não é só casar com um incrédulo. Também é casar-se com alguém sem o mesmo comprometimento. Quantos jovens eram comprometidos em suas congregações e, ao se casarem com alguém que não era tão comprometido, aquele relacionamento tornou-se um ídolo, porque aquela afeição a Deus, aquela devoção, esfriou-se. Então, toma cuidado para que as relações, sejam elas de amizade, sejam matrimoniais, não se tornem um ídolo, tirando essa paixão, esse fervor do nosso coração. Então, de maneira simples, talvez a resposta é: quando Deus já não é mais, tu olha para Deus, não brilha mais. No dia que você olhar para algo, aquilo ali não te dá mais alegria, opa, tem alguma coisa tomando conta. Nós somos seres que precisam adorar algo. Nós somos criados. Uma das impressões digitais de Deus em nossa vida é esse desejo pela adoração. O pecado faz a gente adorar a pedra, o pau, a água, a lua, faz adorar a criatura e não o Criador. Então, perceba isso. Você vai tirar o teu foco de Deus e começar devagarinho colocando em outras coisas. Ok. Pastor Jomar, pastor lá no Chile, nosso missionário lá no Chile, quais são os ídolos mais comuns que se fazem presente no coração do homem e como podemos enterrar esses ídolos de maneira definitiva? Eu acredito. Um abraço, pastor Jamar, saudade do irmão. Saudações rubro-negras para o irmão. Eu acredito que hoje a imoralidade é um ídolo terrível. Acredito que a ansiedade também, a depressão. As pessoas costumam dizer que depressão não é falta de Deus, né? Como se fosse uma desculpa para a depressão. Mas o que é a depressão? Se não deixar de olhar para Deus e olhar para o eu. O que é a imoralidade se não satisfazer os desejos da carne? O apóstolo Paulo em Romanos 14, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui. Romanos 13, versículo 14. Esperar o pessoal achar. Esse é o texto que Santo Agostinho leu e fez com que ele mudasse a sua postura, porque ele entendeu, irmãos, que era dever do cristão viver a luz, ou seja, manifestando a glória de Deus em todas as suas ações e em todos os seus relacionamentos. E aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 13, diz assim para nós: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedice, nem em desonestidade, nem dissoluções, nem contendas e invejas. Faz uma lista de atitudes que não devem ter na vida do crente. Mas o que me chama a atenção é o verso 14. Ao invés dessas atitudes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em seus desejos. A ideia é: cuidem para que você não venha satisfazer os desejos da carne. Então, os pecados que mais seduzem o homem é a riqueza, é querer ser. É interessante, está cheio de gente na igreja querendo ser rico, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Há muitas pessoas que se entregam aos mais vis desejos sexuais. Isso pode ser na mente, pode ser no celular. O que é uma tragédia, as pessoas usarem o mesmo telefone para ler a Bíblia, para pornografia e outras coisas.
Então, pastor Jomar, eu acredito que os pecados mais comuns, os ídolos mais comuns dos crentes, tem que ficar claro, irmão, nós estamos falando dos ídolos dos crentes, os pecados dos crentes. Mentira, fofoca, imoralidade, glutonarias, né? Aquelas desejos sem freio pelas coisas. Mas como é que eu venço isso? Primeiro é dizendo não. Paulo diz assim, revestivos, né? É algo que deve me cobrir, é algo que deve me governar. A Bíblia sempre fala de revestir e despojar, algo que eu devo abandonar e algo que eu devo acrescentar em minha vida. Em relação à ansiedade, Paulo, o escritor de Hebreus, diz que eu tenho que olhar firmemente, capítulo 12 de Hebreus, para o autor e consumador da minha fé. Então, se eu deixar de olhar para Cristo, certamente eu olharei para algum ídolo, para alguma coisa que me tire o foco dele. Uma maneira muito simples de ilustrar é Pedro afundando. Ele deixou de olhar para Cristo e começou a afundar. Ele, graças a Deus que há a opção de clamarmos, né? E Deus de nos salvar. Então, os ídolos mais comuns: pornografia, mentira, amor ao dinheiro, avareza, né? E eu falo claramente que a avareza é uma idolatria. Como vencer? Olhando firmemente para Jesus Cristo e dizer não para os desejos da nossa carne, dizer não para os desejos sem freio que ainda tentam subir ao nosso coração. É o próprio orgulho, né, pastor Odir? É uma Orgulho. espécie de idolatria, né? Verdade, pastor. Próxima pergunta, uma pergunta, não que as outras não sejam, mas essas daqui talvez eu creio que vai ser muito esclarecedora para todos. Dona Rosângela, lá de Júlio de Castilhos, ela pergunta o seguinte: Pastor Odir, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho por costume dizer, por exemplo, eu adoro determinada comida, ou eu adoro tal coisa. Eu sei que devemos adoração só a Deus, mas eu sempre falo assim: Pastor, devo procurar corrigir como falo? Posso estar sendo mal interpretada? Pode estar sendo mal interpretada, mas eu não acredito. Só se for uma lasanha ou um churrasco, você vai se curvar e dizer, oh! Do contrário, é uma forma coloquial de dizer que você gosta muito de algo. O verbo adorar, ou idolatrar, significa isso, gostar muito de algo. O que não pode é você trocar a sua comida pela devoção a Deus. Tem gente, por exemplo, que não vai na escola dominical para fazer comida. Aí seria literalmente adorar a comida e não a Deus. Eu não tenho problema com esse verbo. Eu até pego no pé de alguém brincando, né? Na igreja, tu adora a Deus. Mas é mais o farisaísmo de alguém ou o legalismo com a palavra. Nós sabemos que a nossa devoção e adoração é somente a Deus. Mas se a senhora percebeu que pode estar sendo mal interpretada, eu recomendo a deixar de usar, né? A nossa consciência é a luz que Deus usa para nos guiar em algumas questões. Não é que a palavra de Deus é a lâmpada, mas a nossa consciência nos acusa de algo que está sendo errado. Então, se gerou uma preocupação na senhora a palavra adorar, deixe de usar sem problema algum, mas não acredite que a senhora é uma idólatra porque usa essa expressão. Ok. Pastor Daniel Lima pergunta o seguinte: o que dizer para as pessoas que dizem que as imagens que elas carregam na carteira não é idolatria, porque elas dizem que é como carregar uma foto de um familiar? Pastor Daniel, quero lembrar ao senhor que provavelmente eu estarei fazendo perguntas na sua consagração. Então, o senhor pense bem nas perguntas que há de fazer a mim. Um abraço, pastor Daniel. Eu não esqueci de mandar um abraço para a irmã Rosângela, Deus abençoe também. Isso é muito comum, né? É uma desculpa. As pessoas, não, eu não adoro, eu venero. Né? Eu tenho, não, agora nem tenho mais, mas muito tempo eu andei com as fotos da minha esposa, fotos de filhos, mas eu não tirava de e fazia pedido para elas. Né? As pessoas que usam essas imagens de santo, elas fazem pedidos para aquele santo. Ah, não, mas é só um guia. O que de fato é uma mentira, é uma falácia. Então, ao teu Deus adorarás e só a ele prestarás cultos. Só. Não existe essa diferença de adoração e de veneração. Se você perguntar para um católico comum, ele não vai saber a diferença, porque ele, de fato, as duas coisas são termos praticamente intercambiáveis, significam a mesma coisa. Então, qualquer prece que não é feita em direção ao trono de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, é uma ação de idolatria. Então, você pode dizer que é apenas uma veneração, é apenas para lembrar. Fotos servem sim para lembrar de alguém, mas eu não preciso de uma foto, ou eu não posso
dirigir uma foto, falar com a foto, distribuir para que ela abençoe. Então, as pessoas, de fato, elas estão usando um termo apenas para acalmar a sua consciência. Mas se elas oram para aquela foto, se elas acreditam alguma, investe, porque fé é investir. Se elas investem algum tipo de confiança naquilo que elas estão fazendo, isso é uma atitude idólatra. Ok. Uma outra pergunta do pastor Daniel. O que fazer para auxiliar alguém que tenha idolatria familiar, cônjuge, filho, etc? Eu aproveito, pastor Odir, para acrescentar o seguinte. Eu confesso que me dá muita tristeza e chateação se porventura alguém, né, nos convida para cear, né, seja qualquer refeição, mesmo se nós estamos sendo aqui em Porto Alegre, qualquer lugar, né, até lá em São Paulo, e a pessoa deixa de ir ao culto para ficar fazendo comida. Isso realmente me deixa muito chateado, né, porque eu realmente prefiro comer ovo, né, tendo a pessoa a sua comunhão com Deus, do que um banquete sabendo que a pessoa, né, acaba, por mais que ela queira estar demonstrando amor, acaba colocando Deus em segundo plano. Mas a pergunta é para o irmão. Eu, eu, é uma das situações mais difíceis do ministério, né? Eu costumo dizer que se alguém tiver que faltar ao culto, que seja a mulher, que sejam os filhos, mas que nunca seja o homem. Porque o que nos falta hoje é realmente uma liderança bíblica masculina, temente a Deus, piedosa, e que guia sua família no temor do Senhor. O que acontece hoje são filhos que são colocados, é a filiolatria, se é que existe essa palavra. As pessoas preferem sair da igreja do que ver seus filhos corrigidos. Se um filho fica doente, o casal fica em casa para cuidar, como se fossem enfermeiros, médicos. Não. O marido não tem a atitude de devoção. Tá, a mulher fica com o filho e eu vou até o culto para aprender de Deus e quando voltar ensino. As pessoas realmente estão mais os laços familiares. Se a gente pensar assim, os laços familiares, eles não são eternos. Eu já disse isso para Carla e ficou bem claro quando nós quando nós reafirmamos a nosso amor, né? Aquela coisa de recasar de novo, aquela como é que fala esse negócio? Não sei como é que fala. Sabe, reafirmar o amor lá, não é casar de novo, eu só casei uma vez, mas a confirmação de voto. Obrigado, né? Ó, lá no céu cada um para um lado, né? Que o casamento vai até a morte, que até que não vai mandar em mim, já disse isso para ela. Mas as pessoas esquecem que esses relacionamentos de filho, de pai, de mãe, de tio, eles são temporais, eles acabarão. O verdadeiro relacionamento que fica para a eternidade é o nosso com Deus e com nossos irmãos. E esse relacionamento está em segundo plano. Falta uma visão bíblica de todas as coisas. Falta uma visão bíblica do que é a igreja, de valorizar aquilo que Deus valoriza, valorizar aquilo por quem Cristo morreu, que foram os meus irmãos em Cristo. Então, hoje, muitos maridos idolatram suas esposas por causa delas. Eu já conversei com homens em que a mulher estava decidida a sair da igreja e eu perguntei, tá, e o que você acha? O que ela fizer, eu faço. O que acontece, irmãos, é que toda idolatria gera destruição familiar. Esses lares, nenhum deles estará bem ou ficará bem por muito tempo, porque estão seguindo alguém que não é Deus. Então, meu pastor Daniel, eu acho que nós temos que orar muito e ir no ponto principal para que a idolatria acabe. Ensinar homens a temer ao Senhor. Ensinar homens a sua responsabilidade como sacerdotes do lar, conduzindo a sua família até ao altar de glória do nosso Salvador. Enquanto nós não tivermos homens com o pulso firme, nós vamos ao culto, nós vamos fazer o devocional, nós vamos ser fiéis em tais áreas, nós vamos nos afastar de tal pecado, as famílias continuarão vivendo em si mesmas e os lares não glorificarão a Deus. Pastor Odir, irmão Júlio Bruschi, aqui da nossa igreja, ele pergunta o seguinte: é possível um cristão verdadeiro ser um colecionador de algo sem ser um idólatra? Eu imagino que ele esteja falando de alguém que gosta. Vamos supor, eu conheço pessoas que gostam de colecionar itens de determinado filme, Star Wars, tem gente que gosta de colecionar camiseta de time, enfim. Eu creio que a pergunta é nesse sentido.
Eu tenho colecionado títulos e não vejo isso como uma idolatria. Na verdade, o irmão colecionou derrota por muito tempo, né? Para quem não Não, eu sabe, está nos ouvindo, tenho, ele é flamenguista. tenho, Mas, enfim, tenho. vamos nos ater aqui ao que é A importante. pergunta é para mim. Eu tenho, não tinha. Tenho, a partir de agora. Mas eu acho que não há problema. Você pode sim colecionar, você pode ter um hobby, né? Desde que isso não seja sua vida, né? Você gasta uma fortuna para atravessar o mundo para trás da tampinha da Pepsi que faltava, né? Não pode ser aquilo, o centro da tua atenção. Se você não conseguir algo, você fica triste. Mas eu já tentei colecionar muita coisa que eu sou desorganizado, então eu não consigo ser um bom colecionador. Por isso eu só tenho colecionado títulos. Mas eu acredito, irmão Júlio, um abraço para o irmão, que pode sim, você pode ter. Eu colecionava, por exemplo, figurinhas de futebol, mas eu não. Ficou caro também, né? Hoje em dia é caríssimo colecionar essas coisas. Mas se eu pudesse, eu teria o álbum do Campeonato Brasileiro desse ano. Né? Compraria as figurinhas, as coisas, mas não, acho que não pode se tornar a fonte da minha alegria e nem o alvo da minha devoção. Né? Mas é algo que eu possa. Todas as coisas me são lícitas, Paulo disse. Todas. Mas não me deixarei dominar. Algumas não são convenientes ao crente, não convém com a fé que nós professamos. Mas colecionar algo que não seja ilícito. Eu quero colecionar caixinha de cigarro. Aí não é conveniente, não é verdade? Pastor, a irmã Jace, também da nossa igreja, ela diz o seguinte: gosto muito de escrever para pessoas que gostam. Isso é uma forma de idolatria? Não, é uma forma de se comunicar, o que falta muito no nosso Brasil, né? Se você gosta de escrever, seja bem-vinda, porque as pessoas só mandam áudio hoje em dia, né? Então, não vejo como um problema, minha irmã. Você escreve, você gosta de se comunicar, não há problema sobre isso. Eu creio que muitas dessas perguntas, pastor Odir, teriam uma resposta em comum no sentido de que para aquilo que nós temos nos esforçado a fazer, aquilo que mais tem tomado o nosso tempo, principalmente o tempo que não seja no trabalho, enfim, isso pode se tornar uma idolatria se, por exemplo, pessoas passam mais tempo né, gastando as suas energias e até mesmo o seu dinheiro nos colecionáveis, ou até mesmo, no caso da Jás, está dizendo escrever, também não vejo problema algum. Mas o que não pode fazer é deixar essas coisas em primeiro lugar, tomando o lugar de Deus, porque tem pessoas que passam, vamos dizer assim, né? Eu sei que que o irmão gosta de jogar videogame, mas tem pessoas que passam madrugadas a fio jogando videogame, mas não conseguem ler a sua Bíblia por 5 minutos, 15 minutos, né? Então o videogame acaba se tornando um deus, o que não é o caso do irmão. Mas nesse tipo de coisa, realmente eu creio que a atitude da pessoa é que vai demonstrar realmente aonde está o coração dela. Mas uma pergunta também muito pertinente. O Outra pergunta da pastor, irmã Rosângela, pastor, e quando tem na família pessoas que têm imagem de santos, como devemos nos comportar? Escuto muitas críticas sobre isso e queria saber como fica a convivência, como se deve agir. Antes do amigo responder, eu já contei aqui para os irmãos da nossa igreja que a minha avó, que hoje está na presença do Senhor, quando ela ainda era católica, ela tinha uma foto, não sei se você já viu, aquele rosto da Maria, sabe? Só o rosto assim, e ela deixava no guarda-roupa dela que estava de frente para a porta. Então, quando eu entrava no quarto, parecia, e eu ia para qualquer lado, parecia que aqueles olhos estavam em mim. Aquilo me dava um medo, rapaz. Claro que eu era pequeno, né? Mas eu saía correndo de lá. Mas a pergunta é essa: o que fazer então quando nós temos amigos, pessoas da família que têm imagens? primeiro a gente não pode dar remédio para morto. Então, você não pode atacar a idolatria dele sem falar primeiro do que o Evangelho fala. O Evangelho chama o homem ao arrependimento. O Evangelho chama o homem a uma mudança de vida. Então, é você pregar o Evangelho, é viver o Evangelho. Pode chegar um momento que as pessoas não querem ouvir, mas você entrar na casa de alguém, isso aqui é pecado, isso aqui é errado, isso aqui é isso, você já cria uma barreira para que as pessoas deixem de te ouvir. Não estou dizendo que você deve ser hipócrita para dizer, está tudo normal. Se houver uma pergunta, se houver uma possibilidade, você deve afirmar, olha, isso não é nada, isso é apenas a imaginação do autor, ele tem mão, mas não pode apalpar, aquelas coisas que a Bíblia fala. Mas, em primeiro lugar, orar muito para que tenha sabedoria,
Orar muito para que Deus dê a oportunidade para mostrar quão vivo é Deus, né? Deus é tão precioso que ele habita em nós, não há relação maior do que essa. Spurgeon tinha uma frase que para mim é muito preciosa, ele diz assim: o ídolo mais precioso, seja ele qual for, destrói, para que sobre somente o Senhor. Então, ore para que essas pessoas destruam os ídolos que são preciosos. Se você falar mal de uma estátua para um católico, você vai atacar a honra deles. Há alguns anos, um pastor de uma determinada igreja chutou uma santa, mesmo que nós sabemos que é falso, mas ele atacou a fé daquelas pessoas de uma forma que ele não deixou oportunidade para falar. Ele criou uma barreira. Então, crie pontes com amor, com carinho, crie confiança das pessoas que você falará para o bem delas e não apenas com uma crítica, vocês vão tudo para o inferno, vocês precisam... Não, a idolatria, lembre-se, não é só aquela estátua. Você pode ter amigos que não têm estátua alguma em casa e serem idólatras do mesmo jeito. Então, pregue a verdade em amor, viva a verdade em amor e ore muito pela conversão daqueles que você conhece e que não creem em Deus como o único Salvador. Ainda dentro dessa questão, pastor, como eu já fui, graças a Deus, ordenado pastor, então o irmão não vai me fazer pergunta, né? Já me fizeram essa pergunta, mas eu quero que o irmão responda para a nossa audiência. Se porventura o irmão for convidado para um casamento numa igreja católica, seja padrinho, seja convidado, você deve se ajoelhar, você deve rezar, você deve repetir as palavras que muitas vezes eles repetem? Eu vou dizer o que eu fiz. Eu fiz um velório numa capela católica. Já fiz vários velórios em várias capelas católicas. E eu lembro que eu ia dividir com o padre não a cerimônia, não seria uma cerimônia ecumênica, né? Mas eu ia fazer a minha parte e ele depois faria a dele. Então eu fui lá, preguei a palavra de Deus, falei sobre a esperança daqueles que morreram em Cristo, mesmo que estivessem mortos, eles iam viver, né? Aquela coisa toda. Depois foi o padre, né? Ele até, eu lembro que ele só usou um texto apócrifo, né? Nem usou as escrituras como nós entendemos que são, né? 66 livros inspirados por Deus. E quando havia os ritos que ele estava dizendo, eu simplesmente estava de braço cruzado. Respeitei, não fiquei fazendo caras e bocas, mas respeitei, fiquei quieto, mas não dei o meu aval, repetindo nem as palavras, tampouco tampouco os gestos. Então, eu iria num casamento, numa missa católica. Eu acho que eu já fui depois de ser cristão, não lembro. Estou perguntando aqui para o HD externo, mas eu não participaria do. Se eu for numa missa católica, eu vou lembrar de tudo, porque não fui muito católico, mas eu fui católico, fui a várias missas. Então eu sei a hora de levantar, de falar, de responder, aquela coisa toda, mas eu me guardaria e não compartilharia. O casamento é algo bíblico, é algo cristão. Né? Então eu participaria de um casamento, mas eu não participaria, não repetiria os ritos que eles fariam. Seria padrinho? Seria padrinho, sim. Desculpa, pastor, te cortei sem querer, me Não, perdoe. sem problema. A pergunta agora do pastor Daniel Bortoluzzi. Aliás, antes do pastor Daniel Bortoluzzi, tem o irmão Diego, que eu creio que é da igreja do irmão, que a foto tá bem pequena aqui. Diego F. Carvalho, creio que é de Caxias. Por que não mandou uma mensagem no WhatsApp? Boa noite, pastor Odile e pastor Wesley. Quando é identificado a idolatria na vida do crente? Eu acho que o irmão já respondeu, mas também vamos responder aí a pergunta do irmão Diogo. Diego. Diego, Bom, perdão. Diego, é simplesmente quando Deus já não é prioridade. Deus já não é prioridade, ali está uma idolatria, ali está uma atitude idólatra, né? Uma adoração a um objeto ou a alguém que não é Deus. Não importa. As pessoas têm idolatrado, por exemplo, a sua rotina. Perceba bem, a pessoa acorda, almoça, toma café, vai trabalhar, volta. Essa rotina ela se mantém. Ele pode não ir ao culto, ele pode não ler, não pode orar, mas a rotina se mantém. O que ela está dizendo? Que a rotina é o seu Deus. Ele precisa cumprir essa rotina para que senão ele se sente vazio com seus objetivos. Então, qualquer coisa que ocupe Deus ou o lugar de Deus é uma idolatria. Ok. O pastor Daniel Bortoluzzi agora ele diz o seguinte: que tipo de atitude devemos tomar com algum irmão, ele coloca irmão entre aspas, que escuta este tipo de mensagem, até diz amém, se identifica com ela e no dia
no dia a dia não pratica? Bom, esse pecado da hipocrisia, ele é um pecado contra o corpo de Cristo, né? E Jesus, em Mateus 18, ele nos ensina que primeiro nós devemos ir até esse irmão. Então, nós vamos, nós conversamos, as pessoas acreditam que esse é um dever do pastor, o dever de amar e corrigir é o dever de todos os crentes. Nós corrigimos mutuamente, né, uns aos outros. E então, Jesus, quando contou a parábola da ovelha perdida, depois ele disse: se alguém pecar, vá ter com ele, ou seja, vá até essa pessoa e alerte do seu erro. Se essa pessoa não ouviu, a atitude seguinte é das testemunhas, 2 ou 3 testemunhas. Se ela continuar não ouvindo, leva-se à igreja, e se não ouvir, por fim, a igreja, a Bíblia diz que Deus dá o aval, né, quando a igreja reunida decide disciplinar alguém, se a pessoa não ouvir, deve ser considerada como uma pessoa, como um publicano ou um pecador, ou seja, como alguém perversa, como alguém que despreza Deus. Então, se nós sabemos que alguém tem uma atitude hipócrita, e de falta de humildade, né, baseada em orgulho, é dever vou contar tudo para o pastor. Não, vai lá, conversa com o teu irmão, alerta ele do erro, fala como isso é um escândalo, não só para outros, mas para a sua própria vida. A palavra escândalo na Bíblia é se afastar de Deus, né? Então, há atitudes que nos afastam de Deus, e se eu percebo que alguém tem uma atitude assim, como esse caso de ouvir, dizer amém, e não praticar, então é uma atitude que escandaliza a minha fé, ou seja, me afasta de Deus. Os passos que a Bíblia dá são esses. Vai, conversa, se não ouviu, leva as testemunhas, se não ouviu, leva para a igreja, e se não ouviu a igreja, para ser considerado como um publicano. Ok. Nós já estamos quase encerrando, pastor. A Tatiana, lá de Júlio de Castilhos, ela diz, na verdade não é uma pergunta, né? Ela só fez um comentário. É muito difícil quando somos cristãos e os parentes do esposo não são. Eu digo que, na verdade, quando os parentes no geral não são, né? Então, essa é realmente uma dificuldade muito grande. O Estevam, nosso irmão Estevam, que era aqui de Teresópolis agora, está morando lá no Paraná. Se eu não me engano, ele ainda mora no Paraná. Ele pergunta o seguinte: boa noite, cheguei agora. Comente um pouco sobre idolatria política que se tornou comum no meio cristão de agora. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Estevão. Obrigado, muito obrigado. É verdade, nós temos uma idolatria aos políticos, muito porque se coloca a esperança de um futuro melhor, de um mundo melhor no homem. Então, nós idolatramos o homem. Ter posições políticas não é crime, não é idolatria, mas confiar de que aquela pessoa não tem nenhum erro, e às vezes os erros são claros e evidentes, as pessoas fecham os olhos para esses erros e defendem os seus políticos com unhas e dentes, isso se tornou uma idolatria. Então, é sim o mal, uma atitude. Isso está na direita e isso está na esquerda. Né? Nós temos 2 ícones de idolatria hoje, que é o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Havia também uma idolatria ao ex-ministro Moro, né? A idolatria essa que de muitos acabou, porque tudo que foi visto depois. Então, meu irmão, há sim esse problema. A gente deve defender nossas posições, nós devemos abraçar ou confiar em pessoas que defendem valores cristãos. Eu creio que o crente deve votar em alguém que tenha pelo menos no seu palavreado a direção que a Bíblia aponta para a nossa vida, mas não deve se idolatrar, achar que essas pessoas são isentas de erros e que elas são ungidas de uma forma muito especial. A gente ora para que Deus dê políticos que temam o Senhor. E assim nós devemos votar pensando em homens e mulheres que possam exercer com temor de Deus as suas funções. E principalmente, né, pastor Odir, eu particularmente acho uma coisa muito desnecessária e, de maneira alguma, estou querendo aqui nomear pessoas, né? Mas eu acho muito desnecessário discussões políticas na internet. Porque os ânimos eles ficam aflorados e muitas vezes ah, só é lembrado, né, o lado ruim de certos políticos. Então, independente, né, que seja de direita ou de esquerda, são pecadores, são pessoas que são falhas, ninguém é perfeito. Então, nós, como cristãos, precisamos tomar o partido de Cristo, né? Pedir a direção, como o irmão falou,
sobre os políticos que nós vamos votar e lembrar que eles não são perfeitos. Pastor, eu tenho mais uma pergunta aqui do pastor Daniel Lima. E aí nós vamos já encerrar. Não, pelo menos não estou vendo, mas tem uma pergunta ali. Se porventura eu deixei passar, os irmãos me perdoem. Mas como explicar para os desigrejados que dizem que ir à igreja é uma idolatria do templo? Bom, nós nos reunimos no prédio da igreja, né? Deus não habita em templos feitos com mão de homens. Essa é uma declaração de Paulo aos irmãos de Atenas. Mas os desigrejados têm um Deus, e o Deus é eles mesmos. Você não encontra uma única passagem nos céus, uma única passagem no Novo Testamento de Deus pedindo a adoração única, ou as pessoas adorando isoladamente. Há, né, eventos em que a pessoa está sozinha e adora a Deus, mas você vê a igreja, o corpo de Cristo, aquilo que Tiago diz em Atos 15, Deus chamou um povo para o Senhor. Só um Então, parênteses, a adoração única que o irmão falou, leia-se adoração solitária, né? Uma pessoa solitária, sozinha. isso, a pessoa sozinha, está no seu quarto, né? Sim. Mas Deus sempre quis ser adorado pela comunidade, pela comunhão dos salvos. No Antigo Testamento havia as festas peregrinas, nós temos salmos, 14 salmos maravilhosos, que eram salmos de romagem, os israelitas cantavam enquanto iam a Jerusalém para adorar a Deus. Você tem a visão do livro de Apocalipse, de Jesus caminhando através das 7 igrejas. Você tem a visão dos céus, dos salvos entoando louvores ao Senhor. Então, o desigrejado nada mais é do que alguém que não quer ser governado por um homem, não quer que alguém lhe diga o que é certo, o que é errado. Ele quer ser regra para si mesmo. Então, os desigrejados, eles esquecem que que o nosso amor a Deus é evidenciado no nosso amor com os nossos irmãos. É ali que nós dividimos dons, é ali que nós crescemos em amor, exercitamos o perdão, exercitamos a disciplina e podemos, assim, manifestar na unidade, não à toa. Jesus orou em João 17, né, que eles sejam um como eu e o Pai somos um, a igreja, o povo, haveria de ter unidade para que essa evidência do envio de Jesus ficasse claro para toda a sociedade. Então, os desigrejados, eles desprezam a Deus, não por causa do prédio, é porque há um ídolo no seu coração, que são eles mesmos. Ok, vou terminar aqui com a pergunta do irmão Natan, lá de Barueri. Sabendo do fato que todo ser humano é um ser litúrgico, naturalmente adoramos algo ou alguém, e por vezes esse alguém somos nós mesmos. Mas se a pessoa entrega a sua vida a Cristo, quais são as possíveis razões para Deus permitir que o seu povo cometa esse pecado ainda nos dias de hoje? Qual seria o possível propósito de Deus em permitir tamanhas feridas que a idolatria gera no cristão? A mais difícil das perguntas ficou para o fim. Bom, irmão Natan, é uma pergunta muito pertinente, não é de difícil explicação, mas talvez a forma como o irmão formulou, ela possa ter um pequeno erro. Porque Deus permite, parece que eu não tenho responsabilidade no meu ato idólatra. Duas coisas caminham na Bíblia e elas, eu acho que foi Augusto Nicodemo disse que elas são como os trilhos dos trens. Elas caminham em paralelo, mas elas se unirão na eternidade e talvez nós entenderemos. Uma delas é muito clara, Deus é soberano. A segunda, Deus nos considera responsáveis. Então, nós somos responsáveis para amar o Senhor, nós somos responsáveis em obedecê-lo, nós somos responsáveis em dedicar a nossa vida inteira a Ele. Toda vez que nós abandonamos esta responsabilidade, nós vamos sofrer as consequências de nosso pecado, seja a tristeza, seja a correção de Deus, seja a ausência da alegria da presença de Deus. Pense comigo, se a maior dádiva da salvação é ter Deus perto, é Deus me trazer para perto, a maior maldição na vida do crente é ele se afastar deste Deus. Então, meu irmão, se Deus em sua soberania, ele pode até mesmo usar os nossos atos pecaminosos para nos ensinar alguma lição ou para algum outro objetivo que seja disciplinar alguém ou trazer correção para alguém. Mas não esqueçamos jamais, Deus me considera, Deus me considera plenamente capaz de obedecer. Ele nos dá essa condição.
Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos colocou em uma congregação, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos guia através da sua vontade. Então nós temos todas as ferramentas para vencer o pecado da idolatria. O motivo pelo qual nós não vencemos não é uma culpa em Deus, é uma culpa em nós mesmos. É falta de vigilância, é falta de oração. Jesus olhou para os seus discípulos no jardim do Getsemane. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto. A ideia é assim: há o espírito disposto. O Espírito Santo que habita em nós está disposto a obedecer. Ele está inclinado à obediência. Mas a carne é fraca, ou seja, ainda há uma natureza que nos arrasta para baixo. E essa dicotomia, essa luta que há dentro de você, é que às vezes eu quero tirar de mim essa responsabilidade. Eu sou assim porque Deus quis. Isso é fatalismo. Isso não ajuda em nada na nossa vitória. A gente tem que olhar para as lutas internas e ver por que eu estou perdendo essa luta. Aí eu vou entender, porque eu estou deixando de olhar para o autor e consumador de minha fé. Estou deixando de lutar com oração, com jejum. O que é jejum na Bíblia? É você se abster de algo, né, de um alimento, para dedicar-se à oração, dedicar-se à leitura, para controlar os seus pecados, dominar sobre os seus pecados. Nós não temos atitudes assim hoje em dia. Os crentes não choram por causa de seus pecados. Choram por toda sorte de pedidos ou desejos, mas não choram porque não são semelhantes a Jesus. Então, não é que Deus permita. Deus tem propósitos até de nos... Ele é longânimo conosco, ele é misericordioso. Mas a responsabilidade é completamente nossa. Nós temos que orar e vigiar, porque tudo nos foi dado gratuitamente. Pastor Odir, que alegria e satisfação o irmão estar conosco essa noite. Fico muito contente, não só pela amizade de longos anos que nós temos, nós e nossas famílias, graças a Deus por isso. Muito obrigado também a todos aqueles que nos acompanharam por todo essa praticamente 1h40. Nós passamos um pouco do nosso tempo ali. A Muito culpa não foi obrigado por minha. todas as... Oi? A culpa não foi minha. Não, de maneira alguma, porque todas as O pecador põe a perguntas, culpa em quem ele quer, né? todas as perguntas foram pertinentes. Se tiver alguma pergunta ali ainda não respondida, depois a gente manda uma mensagem para a pessoa. Mas agradeço a todos que nos assistiram. O irmão Estevam, ele disse que continua em Curitiba, lá na Igreja Batista Maranata. Então, irmão Estevam, um abraço aí para o irmão, irmã Bianca. Manda meu abraço lá para o pastor João, irmão pastor Wilson, todos aqueles lá da Igreja Batista Maranata. E para todos aí que nos assistiram, lá da Igreja Batista Nova Vida, de Caxias do Sul, de todos os lugares. Eu vi aqui irmãos lá de Novo Hamburgo e de tantos lugares aqui que nos assistiram. Então, muito obrigado pela sua audiência. Nossa igreja está com essa pretensão, então, do mês de agosto e setembro, nós fazermos esses painéis de perguntas e respostas. Faço já o convite para o meu amigo pastor Odir e também todos os demais irmãos para sexta-feira que vem. Nós vamos falar sobre o sofrimento. Por que que o cristão sofre? Então, o pastor Rodrigo Laureano, lá da Igreja Batista Nova Vida, vai ser o nosso convidado da vez e creio que vai ser grande bênção, assim como foi com nosso querido amigo pastor Odir. Então, pastor Odir, muito obrigado a você por suas respostas. Creio que saímos um pouco mais sabedores, né? E gostaria que o irmão terminasse em oração e aí então nós encerraremos esse tempo. Oramos então, pastor. Nosso Deus e Pai, obrigado por esse período em que falamos acerca da Tua palavra, do que ela nos ensina sobre o dever, ó Deus, de termos o alvo de Te adorar, de viver para a Tua glória e sentir satisfação na Tua presença, Pai. É verdade que muitas coisas concorrem contigo, mas se olharmos firmemente para o autor e consumador de nossa fé, o Senhor Jesus, venceremos, ó Deus, esses pecados que nos assediam ainda. Eu oro, Pai, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, faça morada nos nossos corações, nos corações daqueles que nos ouviram, que suas perguntas possam ter sido sanadas, ó Deus, mesmo que desejemos viver para a tua glória, encontramos ainda muitas dificuldades em várias áreas da nossa vida. Por isso pedimos, Pai, toma-nos por tua mão, guia-nos por tua palavra, para que sejamos dignos da vocação a qual o Senhor chamou a cada um de nós. Obrigado pelo carinho, pela atenção de cada um dos irmãos. Fortalece, então, a nossa fé, o nosso amor em Cristo e nos prepara, Pai, para um fim de semana de adoração a Ti. Assim oramos agradecidos no santo e precioso. Amém.
Amém. Quem quiser ter contato com o pastor Odir, procure aí no Facebook Odir e Carla Santana. É o perfil do pastor Odir. Ali os irmãos podem perguntar à vontade que o homem sabe tudo. Então, meus queridos irmãos, grande bênção. Aqui para os irmãos da nossa igreja que disseram que estava sem som no começo, geralmente nós colocamos hinos tanto no início quanto no final, mas por eu estar usando um programa diferente aqui para conversar ao vivo com o pastor Odir, não vai ter hino nem no começo nem no final hoje, ok? Então eu vou colocar daqui a pouquinho a tela de encerramento. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Pastor Odir, grande Um abraço aí, meu abraço. amigo. Deus Obrigado, meu amigo. abençoe. Obrigado. E obrigado a todos que nos assistiram. Quer falar mais alguma coisa? A palavra é sua. Não, só agradecer a todos pelas perguntas, agradecer pelo carinho de todos. Obrigado, pastor, pela confiança. Amém. Deus abençoe meus queridos irmãos. Pastor Odir também, um grande abraço. Deus abençoe a todos.